Vocês já se perguntaram se dentro de uma aliança pode surgir um conflito? E não estamos falando de um conflito diplomático, de alguma escaramuça de embaixada. Não, um conflito de verdade, com armas leves, com artilharia, com veículos blindados. Parece impossível para vocês? No entanto, em 1969, no final do inverno, estamos em março de 69, na China, ao longo da fronteira com a então União Soviética, explode exatamente esse tipo de conflito. Um conflito que, na verdade, já vinha se arrastando há algum tempo, mas que, por algumas semanas, se torna intenso, chegando até a cogitar o uso de armas nucleares. Vocês devem estar se perguntando, mas como? A China de Mao, a tradicional aliada da União Soviética no Oriente, no Extremo Oriente. Mao, que havia sido apoiado em tudo por Stalin, em sua ascensão, em sua vitória na Guerra Civil Chinesa e depois na formação da nova China. Mas, para compreender tudo isso, há um episódio que no Ocidente, pelo menos aqui na Itália, é pouco conhecido. É preciso cavar fundo. E vocês já sabem, aqui no Dentro da História, nós gostamos muito de aprofundar, especialmente nos episódios menos conhecidos. Então, sigam-nos nesta reconstrução do que aconteceu durante o que foi chamado de Guerra Sino-Soviética. O que é conhecido como a crise ou a Guerra Sino-Soviética, na verdade foi algo mais complexo, algo que se prolongou por mais tempo, algo que uniu uma rivalidade ideológica, tensões geopolíticas e, obviamente, confrontos militares ao longo de uma das fronteiras mais extensas de todo o mundo. Entre o final dos anos 50 e o início dos anos 70, ou seja, mais de 10 anos. A República Popular da China e a União Soviética passam de aliados estratégicos a potenciais inimigos, em um confronto aberto, chegando em 1960 a combates armados que quase levam à escalada nuclear, o ponto sem retorno. Mas como chegamos a tudo isso? Voltemos a 1949, quando Mao Tse-tung, ou para alguns Mao Zedong, proclama o nascimento da China comunista após a vitória na Guerra Civil Chinesa. Os nacionalistas do Kuomintang fogem para Taiwan e lá criam a China nacionalista. A China comunista, inicialmente, tem uma ligação com a União Soviética que poderia ser considerada natural. A China de Mao imediatamente se dedica à reconstrução, mas também a uma política extremamente agressiva na região do Extremo Oriente. Basta pensar em sua participação na Guerra da Coreia no início dos anos 50. Stalin vê na nova China um aliado não só ideológico, mas estratégico contra o bloco ocidental. E a prova disso é a Guerra da Coreia, que vê as tropas da ONU intervirem contra as tropas norte-coreanas e chinesas. É a confirmação do poder da própria China na região. É por isso que a União Soviética e Pequim assinam um tratado de amizade, um tratado de aliança e assistência mútua que envolve a União Soviética e a China. Moscou fornece a tecnologia, os especialistas, os financiamentos e os homens necessários para converter a China de um grande país agrícola em uma potência industrial. E a China aceita entrar em um sistema, o sistema soviético. Mas esse tratado tem vida relativamente curta, porque nos anos 50, as tensões, inicialmente sutis, explodem. Após a morte de Stalin, Nikita Khrushchev muda de linha. Condena o stalinismo, denuncia todas as violências perpetradas sob o ditador georgiano, promove a chamada coexistência pacífica com os Estados Unidos. É a chamada fase, que já vimos outras vezes, da distensão. É uma distensão que, porém, em Pequim não é compreendida. Mao, aliás, interpreta a mudança como uma concessão ideológica, como um volte-face, uma traição. A ruptura se formaliza em uma espécie de cisão. Dois modelos de comunismo, duas visões de mundo, dois centros de poder alternativos. A fronteira entre esses dois grandes impérios, com mais de 7.000 quilômetros, nunca tinha realmente se estabilizado. E a questão da fronteira, na verdade, era algo que tinha raízes no passado. Pense que, até mesmo nos anos 30, durante o período de ocupação da Manchúria pelos japoneses, houve confrontos de fronteira entre as guardas soviéticas e os soldados do Kuomintang. E depois, obviamente, do exército da Manchúria, para definir as próprias fronteiras. Um conflito cujos ecos chegaram abafados ao Ocidente como se fosse algo distante e, no fim das contas, irrelevante, mas que deixou marcas importantes.
logo após as últimas derrotas no campo de batalha. No verão de 1939, o Japão havia desistido da ideia de atacar a União Soviética, mesmo quando a própria União Soviética foi atacada do outro lado, pela Alemanha nazista e seus aliados. Melhor não provocar os soviéticos, pensaram os japoneses. Mas aquela linha crítica, que se baseava em tratados do século XIX, ainda da época do Império Celestial, era algo indefinido. Em várias áreas, por exemplo, o rio Ussuri, no Extremo Oriente, o rio Amur, algumas regiões da Ásia Central, que hoje fazem parte dos territórios do Cazaquistão e do Quirguistão. E, obviamente, Xinjiang, a parte mais ocidental da China, aquela enorme província dominada por uma minoria muçulmana, que tinha uma maior proximidade com as populações das repúblicas soviéticas do Sul. Também essas de maioria muçulmana. Mas é também uma questão militar. Nos anos 60, a força presente naquela área, entre duas superpotências, é extremamente diferente. A União Soviética na região dispõe de 27 divisões contra as 14 de alguns anos antes. Dessas 27, metade já está pronta para o combate. Por outro lado, a República Popular da China tem uma força numérica muito superior. Estamos falando de 59 divisões, mas são divisões de infantaria a pé, não motorizadas, equipadas apenas com armas leves e poucas armas antitanque. Teoricamente, não haveria disputa. A guerra na Europa, a Segunda Guerra Mundial, demonstrou que a força mecanizada é mais poderosa do que a massa. Mas só até certo ponto. De fato, Mao, pessoalmente, enfatiza a superioridade do homem sobre a própria arma. Ele chega a teorizar sobre isso. E em Uma China, que depois verá também a famosa Revolução Cultural e o Livro Vermelho, as ideias de Mao são algo que bombardeia a mente de todos os chineses, desde as aldeias até a universidade e, obviamente, o exército. Os episódios de violação da fronteira são inúmeros, incontáveis. Geralmente são pequenas escaramuças, tiros para o alto, alguns feridos e às vezes pauladas. Mas chega um ponto, no início de 1969, em que de ambos os lados não se quer mais criar um impasse, mas sim um momento de domínio para mostrar ao adversário quem realmente manda. Entre o 1º e o dia 2 de março de 1969, cerca de 300 militares chineses acampam em Zhengbao, uma grande ilha no rio Ussuri. A ideia dos chineses é simples: marcar território, mostrar que eles estão presentes e que expulsá-los não será fácil. Mas do outro lado, quem está lá? São os soviéticos, é claro, e eles entendem que não é um simples incidente de fronteira. Aqueles 300 chineses não estão perdidos. Eles estão tentando tomar território na fronteira. São as primeiras horas da manhã de 2 de março de 1969. Imaginem, estamos no Extremo Oriente, mas não estamos em uma zona de conflito. Na verdade, ainda faz muito frio. O gelo domina a paisagem do rio Ussuri. Os soldados chineses, que se prepararam com antecedência, cavaram pequenas trincheiras, camuflaram suas posições e escolheram onde se posicionar. Não só isso, eles armaram emboscadas pelas várias estradas que levam à ilha de Zhengbao, justamente para dar uma lição aos soviéticos. Do outro lado estão os guardas de fronteira, um corpo militar que na época usava as mesmas insígnias da KGB e, de certa forma, estava subordinado a ela. Os soviéticos estão confiantes, afinal sabem que não têm pela frente armas pesadas, nem tanques, muito menos aviação ou helicópteros. Então eles avançam com suas colunas. São colunas mecanizadas, com veículos blindados para transporte de tropas. Algo muito simples, mas também muito eficaz. Os soviéticos não sabem que estão indo ao encontro de uma derrota amarga. São cerca de 6h40 da manhã, um destacamento soviético entra na ilha. Poucas dezenas de homens, pouco mais que uma patrulha, com blindados leves, com uma tática elementar. Avançar, em formação de cunha, absolutamente visível. Aqueles homens estão convencidos de que estão realizando uma operação normal de controle territorial. Passam-se poucos minutos e a situação muda radicalmente, drasticamente. Assim que os soldados soviéticos chegam ao meio da estrada, eis a emboscada. Os chineses abrem fogo simultaneamente de posições escondidas, a curta distância, ao longo da própria estrada.
Rajadas de armas automáticas, lançamento de granadas, lançamento de foguetes RPG-2. Isso é o suficiente para transformar a estrada em um inferno. Cerca de 30 soldados soviéticos morrem. Os sobreviventes pedem reforços. Do outro lado da fronteira, no comando das tropas de fronteira, no 57º Destacamento, o coronel Leonov não acredita no que ouve assim que recebe a mensagem pelo rádio. É o próprio Leonov que assume a liderança de uma coluna de tanques T-62. Ele decide acabar com os chineses. Afinal, o poder de seus tanques será suficiente. Ele pensa que vai assustar os adversários e fazê-los fugir. É o início da tarde quando a coluna de Leonov entra na ilha de Jembal. Tudo está silencioso ao redor. Ele vê as carcaças dos BM-21 que foram destruídos pela ofensiva da manhã. Mas não se importa. Leonov continua avançando. Ele nota que tudo está silencioso ao redor. E não imagina que também está prestes a cair em uma armadilha. Quando ele passa pelos últimos veículos carbonizados, o tanque de Leonov é atingido por 2 foguetes RPG-2. Leonov e sua tripulação nem sequer têm tempo de sair das escotilhas. Eles queimam vivos dentro do tanque. O T-62 se foi. Os tanques atrás são alvejados por outras armas leves. Sem um comandante, eles não sabem o que fazer. Recuam com dificuldade, engatam a marcha a ré. Eles disparam loucamente com as metralhadoras de bordo. Para os russos, é uma humilhação. Eles perderam nada menos que 58 homens em poucas horas. Durante a noite, uma patrulha soviética cruza novamente a fronteira, com 2 objetivos. O primeiro, recuperar os cadáveres dos homens mortos. E o segundo é sabotar o T-62 de Leonov, impedir que os chineses possam ter acesso a ele. E, acima de tudo, estudar o sistema de mira, que na época era protegido por segredo militar. Com horror, os soldados soviéticos descobrem que os chineses já penetraram na carcaça do tanque e levaram tanto o sistema de mira quanto as munições que não explodiram. É uma humilhação. Os soviéticos retornam só com alguns corpos. Ao tentar remover o tanque, são novamente repelidos pelos chineses. Outros confrontos ocorrem na região de Xinjiang e são ainda mais intensos. São confrontos, no entanto, que não têm um número preciso, porque o número de vítimas e feridos chineses permanece desconhecido. Segundo os soviéticos, 248 chineses teriam morrido em 2 de março e 500 contando também os confrontos posteriores em Xinjiang. Os chineses, por outro lado, afirmam ter sofrido 68 baixas, mas o que realmente importa é o cenário internacional. Tudo muda com a Guerra Sino-Soviética. Uma guerra que é algo mais do que uma escaramuça e algo menos do que um conflito total. Aquela União Soviética, que poucos meses antes havia invadido a Tchecoslováquia, junto com o restante do Pacto de Varsóvia. Aquela União Soviética que havia reprimido num banho de sangue as aspirações dos jovens tchecos por um mundo diferente, por um modelo diferente de vida, se encontra isolada e observada com atenção. Até mesmo de Washington, onde de fato o conflito não passou despercebido. Se os Estados Unidos naquele momento estão atolados na guerra do Vietnã, um pântano terrível, obviamente não deixam de observar os movimentos dos adversários. Eles sabem, por exemplo, que em 21 de março, Alexei Kosygin, na época presidente do Conselho dentro da União Soviética, tentou entrar em contato com Mao por telefone para organizar um cessar-fogo. Tentou porque nunca conseguiu falar com Mao. Do outro lado da linha, encontrou um operador telefônico chinês que se recusou a passar a ligação e, antes de desligar, o insultou chamando-o de revisionista. Kosygin então teve que ativar o canal diplomático, falar através da embaixada soviética em Pequim e pedir novos contatos, que foram recusados. Em 29 de março, a União Soviética, por meio de uma nota oficial, pediu novamente ao governo chinês que reabrisse as negociações sobre a definição das linhas fronteiriças. Essas negociações que haviam sido abandonadas anos antes. A resposta só chegaria em 11 de abril, praticamente 2 semanas depois. Enquanto isso, tanto Moscou quanto Pequim haviam estudado a estratégia. Também a ideia de usar armas nucleares táticas para abrir caminho para suas próprias tropas. No final, a resposta chinesa é enviada aos soviéticos em 24 de maio, um mês após o encerramento do 9º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. É uma resposta muito dura,
que reconhece como injustos todos os tratados que regulavam a fronteira sino-soviética até aquele momento. Desde então, a Comissão para a Definição das Fronteiras deve trabalhar em silêncio, tentando não ser interceptada pelos americanos, que na verdade já estão cientes da situação para encontrar uma paz que é extremamente difícil. Não só ao longo do rio Ussuri, mas principalmente em Xinjiang. Porque em 13 de agosto, um grupo de soldados chineses, prestes a violar a fronteira com o Cazaquistão, é mandado de volta, após um ataque das guardas de fronteira soviéticas, que desta vez também utilizam helicópteros. Quem resolve a questão é um funeral. É o de Ho Chi Minh, o líder do Vietnã do Norte. No funeral de Ho Chi Minh, em 6 de setembro de 1969, em Hanoi, Kosygin pede ao Vietnã do Norte para servir de intermediário com o governo chinês. Afinal, Hanoi sempre recebeu subsídios, armamentos e materiais de Pequim. Mas a questão ainda está longe de ser resolvida. A tal ponto que o próprio Kosygin, enquanto estava na Índia voltando de Hanoi, teve que fazer um desvio, porque o acesso ao espaço aéreo chinês para sua aeronave foi negado. Só então Mao se mostra mais aberto. Encarrega Zhou Enlai de se encontrar com Kosygin no aeroporto de Pequim para cessar as provocações mútuas e selar uma espécie de paz armada. Em 18 de setembro de 1969, Zhou Enlai envia uma carta na qual reconhece o que foi acordado anteriormente. No entanto, é preciso esperar até 20 de outubro de 1969 para encerrar definitivamente a questão. As duas comissões, uma de cada lado, trabalharam e encontraram um ponto em comum. As forças estratégicas podem se retirar. O alerta nuclear é neutralizado. Os Estados Unidos continuam observando. Mas está claro que a questão continuará em aberto por muito tempo. Pensem que, mesmo após o colapso da União Soviética, em 3 de setembro de 1994, foi necessário um novo acordo sobre a fronteira para definir 55 quilômetros de fronteira anteriormente disputados entre China, Rússia e Cazaquistão. Outros acordos foram feitos em 2004, depois em 2008. O símbolo daquela guerra é o T-62 do coronel Leonov, o tanque do qual havia sido retirado o mecanismo de mira do canhão. Esse tanque, recuperado não pelos soviéticos, mas pelos chineses, tornou-se um monumento, além de ter sido usado pelos chineses para desenvolver novas armas. Esse tanque, hoje está exposto no Museu Militar da Revolução Popular Chinesa, tornou-se um símbolo, o símbolo de uma antiga aliança rompida. Não tanto e apenas por motivos de fronteira, mas por razões políticas, geopolíticas, militares e de interesses divergentes. Motivos que levaram duas potências com armas nucleares à beira de uma guerra total. E por que, vocês podem perguntar? Para definir alguns metros de fronteira? Para entender se uma ilha fica deste ou daquele lado do rio? Para ver quem era mais forte em uma queda de braço mortal? Pois é. Foi exatamente isso. Esse foi o conflito de fronteira sino-soviético. Um fato sobre o qual se fala pouco ou nada na Itália, mas que nós do Dentro da História quisemos resgatar. Para fazer vocês entenderem como às vezes a teimosia ou pior ainda, a vontade de dominar e prevalecer podem levar até mesmo aliados à beira de uma guerra devastadora, para depois resolvê-la primeiro com acordos que nunca se concretizaram, até mesmo com a recusa de dialogar. E, por fim, com um longuíssimo período de paz armada, que nunca é paz, é apenas um adiamento da questão. Basicamente, sim, sine die.